Você já acordou de manhã e não teve vontade de fazer nada? Você já se sentou no trabalho ou na escola e desejou que o dia acabasse? Você já desejou ser tão motivado ou autodisciplinado quanto todas essas outras pessoas que você vê nas redes sociais, que parecem estar sempre alcançando seus objetivos? Bem, há uma ideia muito simples que te deixará motivado todos os dias, e não é uma pequena mentalidade como ser grato ou acordar cedo. Essa ideia é real, e milionários, atletas e grandes empreendedores a usam há anos para atingirem seus objetivos, e eu vou contar a você o que é, compartilhando com você uma história muito inspiradora. Este é David. David é um garoto de 18 anos que está no último ano do ensino médio. David teve uma vida muito difícil enquanto crescia, onde morava com seu pai e sua irmã mais nova. Sua mãe faleceu de câncer desde muito jovem. O pai de David teve que trabalhar muito para sustentar a família, e a única vez que David o viu foi por uns 15 minutos quando ele o pegou na escola, porque logo depois disso, ele teve que começar um segundo emprego. David começou a querer sair com os garotos mais velhos da escola, porque via eles como a figura paterna que ele não tinha, mas infelizmente, eles o pressionaram a fazer coisas ruins, como roubar doces ou cigarros, e eles o encorajaram a faltar à escola e festejar com eles. Sua vida estava lentamente indo na direção errada. Mas uma noite, depois de David ter saído para uma festa, ele voltou para casa e viu dois carros da polícia em sua garagem. Enquanto David caminhava para sua casa, ele percebeu que a janela principal estava quebrada. Ele entrou e viu dois policiais conversando com sua irmã mais nova, que estava chorando. Você é o David? Perguntou o policial. Sim. O que está acontecendo aqui? Onde está meu pai? O policial começou a explicar que dois ladrões tentaram invadir a casa deles, e que o pai de David por um acaso estava acordado, e o resultado de sua tentativa de se defender dos ladrões foi que um dos ladrões decidiu tirar a vida do pai. David estava completamente descrente. As palavras do policial não pareciam reais. Eles próprios não pareciam reais. Isso foi literalmente um pesadelo. Em questão de horas, David havia se tornado o homem da casa, e não tinha família a quem recorrer. Ele tinha muito pouco dinheiro, e agora precisava descobrir uma maneira de cuidar de si mesmo, e de sua irmã mais nova. Caso contrário, eles ficariam sem teto e com fome. David foi forçado a abandonar a escola, e imediatamente começou a trabalhar em tempo integral na oficina mecânica local, onde trabalhava meio período. Ele ficava lá, o dia todo, e apenas limpava as peças sujas dos carros e varria o chão sujo. Depois do trabalho, ele voltava para casa, comprava um pouco de comida barata para ele e sua irmãzinha, e depois ajudava ela com o dever de casa. Ele então limpava a casa, pagava as contas, ele estava fazendo tudo o que um pai normal faria. Mas depois de alguns meses, David começou a ficar sem dinheiro, e ele mal conseguia comprar comida. David tentou conseguir um segundo emprego, mas ninguém queria contratar um garoto que parecia pobre, que tinha pouca ou nenhuma habilidade, e não tinha ensino médio. As coisas estavam começando a ficar sombrias para David. Ele amava muito a irmã, e só queria que ela tivesse a melhor vida possível, mas agora ele se sentia perdido e sozinho. Um dia, na oficina mecânica, David foi até seu chefe e perguntou se havia algo que ele poderia fazer para ganhar mais dinheiro, e seu chefe disse: Bem, eu não posso pagar mais pelo seu trabalho atual, mas um de nossos mecânicos acabou de sair, e eu estou procurando um substituto. Então, se você sabe consertar carros, talvez possa fazer isso, disse seu chefe. Sim, eu tenho alguma experiência, disse David. Sério? Eu estava brincando para ser honesto. Você está trabalhando aqui há 3 meses e agora está me dizendo que sabe consertar carros? Perguntou o chefe. Sim, só pensei que você precisava de um mecânico, e eu precisava de um emprego, então eu estava apenas fazendo meu trabalho, disse David. Bem, em 3 semanas vou testar 3 novos mecânicos em potencial, para ver quem consegue consertar o mesmo motor quebrado mais rápido, e não vejo por que você não poderia ser o quarto mecânico. O que você acha disso? Isso parece ótimo, obrigado. Ok, se você precisa atualizar suas habilidades mecânicas, pode ler este livro. É basicamente o guia onisciente para conserto de motores. E só para você saber, este novo emprego paga muito mais do que o seu emprego atual. Mais tarde naquela noite, depois de cuidar de sua irmã, David pegou este livro enorme e pensou consigo mesmo: se eu conseguir memorizar cada coisa neste livro, talvez eu consiga vencer essa competição. Conseguir este emprego significava manter a si mesmo e a irmã mais nova vivos,
E não conseguir o emprego significava ficar sem teto e com fome. As apostas eram muito altas. Portanto, nas 3 semanas seguintes, David ficou colado a este livro. Ele lia cada palavra de 4 a 5 vezes, e fechava os olhos e fingia que estava juntando as partes sobre as quais estava lendo. Ele visualizava os problemas para procurar e visualizava como resolvê-los. Como ele não tinha peças de carro de verdade para praticar, ele começou a prestar muita atenção nas peças que limpava em seu trabalho. Ele se concentrava na sensação do metal entre suas mãos, e estudava cada ranhura e cada ângulo, e ele analisava onde todas as partes se encaixam. Sempre que David se sentia cansado ou sentia que não conseguia mais trabalhar, ele apenas olhava para os armários vazios de sua casa, onde quase não havia comida. E ele sentia o ar frio subindo por sua espinha, porque ele não tinha dinheiro para pagar pelo aquecimento. Mas o mais importante é que ele olhava para sua irmãzinha faminta, confusa e triste, que ainda não conseguia compreender que tanto sua mãe quanto seu pai haviam morrido. Um sofrimento como esse não é para uma criança. David não teve escolha. Nas 3 semanas seguintes, ele quase não dormiu, quase não comeu e quase não bebeu. Tudo o que ele fez foi trabalhar. Finalmente, o dia da competição havia chegado. David entrou na loja e viu os 3 outros mecânicos, todos com suas próprias ferramentas, com suas próprias toalhas e com seus próprios carros. Eles pareciam muito profissionais. "Ei, garoto, como você está se sentindo?" perguntou o chefe. "Estou bem", respondeu David. "Se precisar usar minhas ferramentas para consertar o motor, vou deixá-las aqui para você." "Rapazes, na frente de cada um de vocês tem um motor, mas houve um problema com este motor, e todos vocês têm exatamente o mesmo problema. O primeiro que consertar o problema e ligar o motor, será contratado para o novo trabalho aqui." Todos concordaram com a cabeça com confiança, enquanto o coração de David tremia. "Ok, estarei no meu escritório. Vou sair quando ouvir o motor ligando. Podem começar a trabalhar." Todos os 3 outros mecânicos começaram a trabalhar imediatamente. David conseguia ouvir as ferramentas batendo contra o metal duro e frio do motor, conseguia ouvir os grunhidos dos outros homens, e conseguia ver o suor escorrendo de seus rostos. Mas David apenas olhou para o motor por um momento, e começou a simplesmente estudar aquele motor. Ele ainda conseguia ver as seções do livro que falavam sobre os problemas mais comuns em um motor. Então, ele lentamente e sistematicamente trabalhou seu caminho para baixo na lista mental. Com o canto do olho, ele percebeu que seu chefe estava olhando para ele. Enquanto ele trabalhava no motor, imagens de sua irmã mais nova surgiram em sua cabeça. Ele ainda se lembrava, muito claramente, de voltar para casa e ver os carros de polícia, e ver o choque e o medo no rosto de sua irmãzinha. Ela era a motivação dele. Depois de algum tempo, David consertou alguns dos problemas básicos, e até mesmo alguns dos problemas mais avançados, mas por alguma razão, o motor ainda não ligava, e ele não conseguia descobrir o porquê. Quando sua mão chegou ao rosto para limpar o suor da cabeça, ele percebeu que sua mão estava muito suja, a ponto de ficar um pouco estranho. Ele olhou para onde sua mão estava pousada no motor, e percebeu que estava em algo chamado filtro de combustível. Então imediatamente, ele se lembrou de uma manchete no livro que se chamava "Por que um filtro de combustível entupido arruinará seu carro?" O filtro está entupido, é isso. É por isso que não está ligando, David pensou consigo mesmo. Ele freneticamente começou a limpar o filtro, indo o mais rápido que podia. Ele conseguia até sentir um sorriso crescendo em seu rosto enquanto fazia isso, porque sabia que, uma vez que fizesse isso, o carro ligaria. Toda vez que seu coração batia, o sorriso em seu rosto ficava cada vez maior. Ele estava prestes a fazer o impossível, mas de repente, ele ouviu que o motor do outro mecânico tinha ligado. O chefe saiu, apertou a mão do outro mecânico, e disse: "Muito bem, venha ao meu escritório e vamos conversar. David, por favor, limpe tudo aqui." Em 5 segundos, o coração de David se despedaçou. Quando ele começou a limpar tudo, as lágrimas encheram seus olhos. Todo o trabalho que ele fez, e toda a dor que ele passou, foram em vão. O que vou fazer agora? Como vou sustentar minha irmã? E o aluguel e o aquecimento? O que vou fazer no inverno? Pensamentos como esse estavam passando pela cabeça de David. Poucas horas depois, após o mecânico vencedor ter assinado o contrato para trabalhar ali, o patrão chamou David ao escritório. "Então, eu olhei para o seu motor. Você quase conseguiu. Você simplesmente não limpou o filtro de combustível a tempo." David apenas concordou.
Ser rápido é uma característica muito importante como mecânico. As pessoas querem que seus carros sejam consertados rapidamente. Sim, eu entendo. Sabe, quando você disse que queria se tornar o quarto mecânico aqui, eu na verdade fiz uma pequena pesquisa sobre você, e li o que aconteceu com você e sua família no jornal. E sinto muito pelo que aconteceu. David não disse nada. David, vou lhe fazer uma pergunta, e eu quero que você seja honesto comigo. Você mentiu para mim quando disse que sabia consertar carros. David olhou para baixo por um momento, e respondeu que não. O chefe apenas olhou para ele. David então suspirou, olhou para o chefe, e falou, na verdade, eu menti para o senhor. Bem, acho que você mentiu para mim porque queria o emprego por causa do dinheiro extra, para cuidar de si mesmo e de sua irmã mais nova. Isso é verdade? Perguntou o chefe. Sim, respondeu David. Então, sua solução foi apenas dizer que você sabia consertar carros, e então felizmente eu lhe dei meu livro, e você o estudou, e então veio aqui para competir contra os mecânicos profissionais? Perguntou o chefe. Sim, respondeu David. O chefe riu e disse, impressionante, isso é muito ousado da sua parte, é impressionante que você tenha conseguido consertar o motor de um carro com pouca ou nenhuma experiência real, você deve aprender muito rápido. Bem, eu estava bastante familiarizado com todas as peças do carro, quer dizer, eu as limpo o dia todo, todos os dias. Você é modesto, essa é uma característica muito boa. Senhor, com todo o respeito, por que estamos falando sobre isso? Eu perdi, vi o outro mecânico assinar o contrato para trabalhar aqui. O que o senhor quer me falar? Sim, você perdeu tecnicamente, e de jeito nenhum vou contratar um mecânico com pouca ou nenhuma experiência real. David olhou para baixo, com o coração ainda despedaçado. Mas, na verdade, estou aqui para lhe oferecer algo diferente. David se animou. Eu quero que você seja meu assistente, e trabalhe comigo por um tempo. Nunca vi alguém aprender sobre carros tão rápido antes, então você deve ter algum talento, e certamente, você tem motivação para trabalhar duro devido à sua situação familiar, mas você precisa de orientação. Ok, o que isso significa? Bem, definitivamente não posso pagar a você um salário integral de mecânico, mas vou lhe dar um aumento para ajudar a cuidar da situação de sua casa agora, apenas o básico, como comida, aquecimento, e etc. E quando você se tornar um especialista, e um verdadeiro mecânico, começarei a pagar mais, mas há uma condição. Ok, o que é? Você nunca mais pode mentir para mim sobre qualquer coisa. A única razão pela qual estou abrindo uma exceção para sua mentira passada, é porque sei que você só queria cuidar da sua família, e eu entendo isso. Temos um acordo? Perguntou o chefe. Sim, eu nunca mais mentirei. Eu serei o trabalhador mais esforçado, eu farei qualquer coisa que você quiser que eu faça. Ótimo, apareça todos os dias às 6 da manhã, e esteja pronto para trabalhar muito. E daquele ponto em diante, David ficou obcecado por carros. Sempre que ele não estava cuidando da irmã, ele lia livros sobre carros, conversava com outros mecânicos, e ia a convenções de automóveis. Isso foi o que deu a ele e sua irmã uma chance real de vida. Depois de 6 meses, David se tornou um dos mecânicos-chefes da oficina, superando todos os mecânicos seniores. Em seguida, se passaram mais 6 meses e ele se tornou um dos mecânicos mais qualificados da cidade, porque estava tão desesperado e ansioso para aprender mais e mais, que ninguém conseguia acompanhá-lo. Em 1519, havia um homem chamado Hernán Cortés, que partiu em uma missão para conquistar uma ilha com 500 de seus homens. Quando eles chegaram na ilha, eles encontraram outras pessoas que não queriam que eles estivessem lá. Cortés então ordenou que seus homens queimassem os barcos em que eles foram, de modo que não havia opção de recuar. As únicas opções eram viver ou morrer. Muitas vezes, quando se trata de situações de vida ou morte, as pessoas descobrem um impulso interior e novas habilidades que nunca souberam que possuíam. David foi forçado a uma situação em que teve que afundar ou nadar. Ele teve que descobrir uma maneira de sustentar sua família, ou ficar sem teto e com fome, o que é muito parecido com a vida ou a morte. Se você tem vontade de começar o seu próprio negócio, ou de ter um determinado tipo de corpo, talvez você tenha que implementar esse conceito de queimar os barcos. Queimar os barcos para você pode ser pedir demissão do seu trabalho, e em seguida, descobrir uma maneira de pagar suas contas por conta própria, ou talvez seja se mudar da casa de seus pais, e em seguida, se recusar a receber ajuda financeira dos seus pais ou amigos. Talvez seja dar ao seu amigo R$ 5.000, e em seguida,
Dizer a ele que se em 6 meses você não criar tanquinho, ele pode ficar com o dinheiro. Isso te forçará a descobrir uma maneira de se tornar bem-sucedido, porque o fracasso não é mais uma opção. Essa estratégia não é para todos, e certamente, você precisa definir metas realistas e precisa ser cuidadoso, mas algumas pessoas precisam fazer isso para ter sucesso. E com isso dito, até o próximo vídeo. Obrigado por assistir.